Várias vezes os jovens lhe relataram casos de práticas sexuais entre eles. Mais grave ainda, segundo a dona Aida Simões, os jovens ter-lhe-ão mesmo revelado que durante estas autênticas orgias homossexuais, alguns funcionários praticavam o mesmo tipo de atos entre si. A dona Aida denunciou várias vezes aquilo que se passava, sem sucesso. Mas o caso não fica por aqui. Aida Simões acusa o mesário da Santa Casa, que é simultaneamente vereador da Câmara Municipal de Vila Real, de assediar sexualmente e de nada ter feito para acabar com as já referidas orgias. Transferida para o lar de idosos, Aida Simões viu-se confrontada com outra injustiça. Segundo ela, os idosos são maltratados. Negam-lhes comida, não lhes ministram os medicamentos. Uma vez mais, o dedo acusador de Aida Simões vira-se para o vereador da Câmara Municipal. Segundo ela, existirá mesmo um alegado caso amoroso entre ele e a então responsável pelo lar de idosos, pelo que tudo é encoberto. Mas ainda não ficamos por aqui. Aida Simões é pessoa de poucos recursos, não tendo meios para dispor de habitação condigna, solicitou à Câmara Municipal de Vila Real uma habitação económica. Até aqui, Aida Simões se diz vítima de injustiça. Peço que deem as boas-vindas a Aida Simões. Fez boa viagem? Sim, obrigada. Ora então... Isto é um caso que eu vou-lhe contar. Isto quase que dá vontade de rir, embora não dê vontade nenhuma de rir, porque é um caso muito sério. É pena pessoas inocentes estar a sofrer com esta situação. Vamos lá aqui por partes a ver se nós nos entendemos. Bom, vamos começar... Costuma-se dizer que vamos começar pelo início. Mas isto tinha tantos inícios possíveis de começar que eu vou escolher um. Primeiro, vamos lá ver. É verdade, então, conte-me lá essa história do tal assédio sexual que a senhora diz que sofreu por parte do mesário da Santa Casa, que é simultaneamente o vereador da Câmara Municipal de Vila Real, se faz favor. Portanto, em março de 2000, eu recebo um telefonema do senhor vereador para me deslocar à Câmara Municipal, onde eu frequentemente lá ia várias vezes pedir uma habitação social, visto a minha dificuldade económica. E então, nesse dia, eu pensava que ele me ia dar uma chave de uma casa. E ele disse, pôs-me a proposta se eu queria ir trabalhar para a Santa Casa da Misericórdia. Trabalhava de noite e tinha o meu filho lá comigo enquanto não houvesse casas. Que idade é que tem o seu filho? Tinha 14 na altura, hoje tem 17. Está bem. Portanto, iam viver para lá, não era? Portanto, ele perguntou-me se eu aceitava a proposta, Claro. visto que ainda não tinha casas sociais, e eu automaticamente assinava o contrato de 1 ano, e ele, no recorrer desse ano, tinha casas da habitação social e ia-me atribuir uma. Eu fiquei muito contente, como é lógico, porque eu já anteriormente, de agosto a dezembro de 99, a Segurança Social estava bem a pagar a renda. De janeiro a março já não tinha esse apoio. Eu fiquei muito contente, visto que já não tinha onde dormir e podia ter o meu filho ao pé de mim, não tinha essa problemática de não ter casa. Quando acabamos essa conversa, o senhor vereador perguntou-me se muito amavam, perguntou-me se me podia levar a casa, que eu na altura vivia em Vila Nova de Cima. E eu disse que sim. Eu disse que sim porque eu estava a ver ele a falar muito meiguinho, essas situações. E eu também quis ver até que ponto ele quereria com aquela conversa. E eu disse que sim. Mas que eu tinha uma colega e uma amiga a trabalhar num restaurante ao pé da Praça da Roupa, mais precisamente perto da Senhora da Conceição. E ele dirigiu-se lá, o carro dele levou-me lá, da Câmara Municipal à Praça da Roupa, ao Mercado da Roupa. E, nesse trajeto, ele pôs-me a mão numa perna e disse, Dona Aida, um dia destes vamos jantar. E eu disse assim, ao Sr. Albertino, desculpe lá, mas é assim, você é casado e eu também não estou à procura de homem e nem vim ter consigo com esse propósito. Por isso não vamos entrar por esse caminho porque não vale a pena.
E ele disse-me assim, tal e qual como eu vou dizer. Ó Dona Aida, eu ser casado não há problema, porque, olhe, eu trabalhei em Lisboa antes de vir para Vila Real, porque ele, antes de ir para a Câmara, ele era funcionário da Caixa Geral de Depósitos. E antes de ir para Vila Real, ele disse que esteve aqui em Lisboa a trabalhar na Caixa Geral de Depósitos. E quando isso aconteceu, disse-me ele assim, eu já era casado e a minha colega também era, eu tive um caso e não foi por isso que a gente deixou de ser amigo. Bom, então a Dona Aida sabe que nós estivemos em Vila Real. Sei perfeitamente. E que também, naturalmente, quisemos ouvir o outro lado, é lógico. É o beabá. O beabá da boa educação, das regras e isso. Então vamos ver, então, vamos escutar o que é que diz o senhor Albertino do Fundo, vereador da Câmara Municipal de Vila Real e também mesário da Santa Casa da Misericórdia, que a Dona Aida Simões acabou de dizer, pronto, que lhe pôs a mão na perna e que a convidou para ir jantar. Vamos escutar então as declarações de Albertino do Fundo. Sobre a primeira questão, tenho a dizer que tudo isso é falso, como é evidente, nem podia ser de outra maneira. Repara, eu tenho 48 anos, desde a minha juventude, e atravessei a minha juventude sem recorrer a qualquer tipo de prostituição. Está no direito dele, respondeu, Está, diz que não. claro que está. A senhora mantém o seu depoimento. Mantenho e depois deste assédio, ele ainda continuou. O que é que ele fez mais? Fez que eu depois fui para a Santa Casa a trabalhar, entrei para lá, dormi lá dia 31 de março, a primeira vez, mas só assinei contrato dia 3 de abril. Foi para o lar juvenil nessa altura? Sim, assinei contrato com a Santa Casa, mas a instituição para onde eu fui trabalhar, que estava designada pelo Sr. Provedor e pelos mesários, era ir ser funcionária do lar juvenil. Certo. Eu, dia 31, já dormi no lar juvenil, mas já sabia que era só para deixar a casa onde eu estava, porque o meu contrato só começava dia 3 de abril. Pronto, assim foi que aconteceu. E o Sr. Albertino disse-me logo que o Marco, o meu filho, não podia dormir no meu pavilhão, visto que eu estava a tomar conta dos menores dos 7 aos 12 anos. Claro, e ele já tinha na altura 14, 14 não podia permanecer no pavilhão onde eu estava. E pôs num pavilhão de cima com os outros internados. Exato. Eu é claro que aceitei, não é? Porque eu não tinha onde dormir nem essas coisas. Regras, aceitei, não é? Só que estava lá há 3 dias e havia lá um moço, que eu não vou dizer o nome, mas toda a gente sabe quem é, isso está nas cartas, está escrito. Esse moço, passado 3 dias, nos 2 dias não me disse nada. No 3º dia ele chegou ao pé de mim e disse-me, ó Dona Aida, sabe a que horas o Marco chegou ontem? E eu disse-lhe assim, não, e deixei lá às 3h30 da manhã. Eu fui ter com uma colega, que é cozinheira, e perguntei-lhe se o Elias sabia ver as horas. Já disse o nome do miúdo, peço desculpa, se puderem... Agora não podemos, porque é em direto, não podemos fazer nada. Não cometi nenhum erro. Mesmo sem rede. Não cometi nenhum erro, que não estou mas estávamos, portanto, tudo isso para nos acercar que, segundo a senhora, o Sr. Albertino do Fundo teria voltado então a assediar-me. Sim. Concretamente como? Portanto, esse moço, que eu já disse o nome, toda a gente ouviu. Mas pronto, já passou, já ninguém sabe. Disse-me que o meu filho tinha entrado às 3h30 da manhã, 3h30 mais ou menos, e eu confirmei com a minha colega se ele sabia ver as horas. E ela disse, sabe, e ele não é mentiroso. Eu fiquei preocupada porque com quem ele tinha saído eu sabia na vida que andavam e comecei a ficar preocupada. E foi procurar? E fui ter à Câmara Municipal num dia de semana, procurei o Sr. Vereador, visto que ele mandava no lar juvenil e manda em todo lado. E ele respondeu-me assim, ó Dona Aida, eu não posso pôr o Marco no seu pavilhão porque senão não o posso ir visitar. Ora, se eu estava a trabalhar de noite, ele não queria pôr o meu filho no meu pavilhão, é claro que toda a gente, como eu, deve entender, não é? Eu fiquei muito triste e desci as escadas da Câmara, estava a descer as escadas da Câmara Municipal e telefonei para o Sr. Provedor, para o telemóvel, e perguntei-lhe se ele podia receber-me. E ele disse, Dona Aida, eu não estou na secretaria, mas vou já para aí. E contou-lhe o caso. Assim foi, ele foi muito simpático, isso lhe devo. A simpatia
e o apoio que eles me deram. Ele recebeu-me, eu contei-lhe a situação e disse-lhe, Sr. Provedor, eu tenho imensa pena, mas se não puser o meu filho no meu pavilhão, eu não assino o contrato. E puseram. E depois, o Sr. Provedor pegou no telefone, E resolveu. ligou para o lar juvenil, falou com o Sr. Dr. Vítor Martins, que era o psicólogo que estava lá de chefe, e deu ordens para preparar o quarto para o meu filho dormir. Eu pergunto-lhe, portanto, foi, digamos, a última vez que houve, digamos, esse assédio em relação a si. Foi porque eu a partir daí, eu ditei as regras. Claro. Mas agora vamos entrar num outro caso. Pronto, nós já Sim. escutámos, obviamente, a sua opinião, vimos também já, digamos, a defesa Ok. do Sr. Albertino do Fundo, mas depois vamos entrar num caso muito complicado. É assim, contaram-lhe, Dona Aida, alguns garotos, não é? Os miúdos que estavam ao meu cargo, a partir das 20 da noite às 8 da manhã, sim. O que é que eles lhe contaram? Eles contaram-me que Concretamente. assim, uma bela sexta-feira, que assim, eu tinha 7 menores a meu cargo, das 20 às 8 da manhã. E os 4 de um quarto ficaram esse fim de semana. Os 3 do outro, 2 foram passar o fim de semana e ficou um sozinho que não tem família. Eu dei banho ao miúdo, era 11 da noite, ou mais precisamente 23 horas, dei-lhe banho. E ele vestiu o pijama, muito sossegado, não mencionava nada. Quando foi que eu disse para se deitar, ele subiu para cima da cama e eu disse para se deitar e disse-lhe, ó Dona Aida, eu tenho medo de dormir aqui sozinho. E eu ele disse-lhe porquê? Eu perguntei-lhe porquê. Ele disse, E eu porquê? tenho medo de dormir aqui sozinho. Eu disse, porquê? E diz ele, porque o nome do miúdo, não sei se posso dizê-lo, É melhor não. entra por a janela. Entrou Não, para a janela. ele primeiro não disse que entrava para a janela. Ele só disse, ele veio-me cá enrabar. Ele que o ia enrabar. O miúdo disse-lhe isso? Disse Que o outro... que o outro, ele não disse por onde entrava, disse só que o ia enrabar. E eu disse assim, ó Vasco, Que idade é que tem esse miúdo? tinha 9 anos. E eu disse-lhe, olha Vasco... Veja lá se agora Ai, não se volta a enganar com uma Está bem, está bem, Esse já me ponto, enganei porque- 2 vezes, peço desculpa. Pronto. Eu disse, olha, a porta lá abaixo está fechada, só eu é que tenho a chave, só eu de noite é que a abro, por isso está tranquilo que aqui não entra ninguém. E ele disse, ó Dona Aida, vem por a janela porque já veio uma vez. Portanto, isto no lar juvenil, portanto, da Santa Casa da Sim, Misericórdia de Vila Real. Sim. Esse garoto, portanto, contou-lhe que tinha medo de dormir, por causa disso que a Dona Aida disse. Sim. E houve mais casos? Teve conhecimento de mais casos ou esse era caso único? Eu, perante essa situação que aconteceu, e era numa sexta-feira à noite, já eram 11 da noite, eu peguei no miúdo. Não, primeiro fui falar com os do quarto ao lado, perguntei-lhe, ele pode dormir aqui convosco, o vosso colega? E eles disseram que sim. Eu peguei no colchão, só no colchão, Ele levou. e levei-o, mesmo com Santo estava feita, levei-o para o quarto dos outros e o miúdo dormiu lá. Eu naquela noite não perguntei nada. Ao outro dia, às 8h30 da noite, eu juntava-os lá numa salinha onde costumava lhe ensinar os deveres da escola Claro. e assim. Naquele dia não ensinei nada, porque eu mandei-os sentarem e perguntei, Concretamente perguntou se havia mais casos daquele. Sim. O que é que eles lhe disseram? eram todos ao desafio. Era, fulano foi, fulano foi, fulano foi. Quer dizer, toda a gente ia a toda a gente. Eu naquele dia tinha 5 menores, visto que os outros 2 tinham ido passar o fim de semana. Porque o miúdo dormia sozinho, derivado ao que já acabei de contar. E todos aqueles 4 que estavam lá disseram que sim, que sim, que sim. E o que é que os seus colegas funcionários faziam? Se tinham conhecimento desse caso, não tinham? Portanto, Eu sei que a senhora também faz algumas acusações de alguma forma, quer dizer, baseado nos relatos dos próprios garotos, Sim, sim. que inclusive terá havido, conto-me também isso, terá havido outras pessoas que Portanto, assistiam eu e... perante a reação deles, é todos a dizer, eu fiquei muito espantada e fui confirmar com uma tal colega, que honra o lugar que ocupa. Sim.
E eu fui-lhe perguntar e ela disse, olha, Aida, eu nunca vi nada, mas o boato já consta há muito tempo. Inclusive, um certo dia, um miúdo ficou muito doente, estava com febre, e essa colega queria o levar ao hospital de carro próprio, e uma senhora que lá estava no lugar que eu fui substituir, disse que não valia a pena, que punha água, uns paninhos e que aquilo passava. Esse dito miúdo que punha os paninhos, disse que estava doente derivado a terem abusado dele atrás da capela, que existe lá no lar. Eu, perante esta situação, fosse verdade, fosse mentira, eles não tinham tanta fertilidade na cabecinha que pusesse aquilo tudo. Também não é? participou esse caso, ou seja, deu conhecimento a quem de direito eu de imediato que havia casos de orgias homossexuais, sim, digamos sim, assim. Sim. E o que é que... Ao doutor Vítor Martins, psicólogo do lar. Pois, eu tenho aqui, juvenil. como podem ver, é um processo que não... Se algum de vocês quiser colocar alguma questão, se não estiverem tão chocados como eu estou, mas há para aqui, obviamente, N cartas que foram enviadas, N bilhetes que a senhora deixava. É troca de correspondência. O doutor Vítor, é assim, ele pegava às 9 da manhã, Sim. pegava às 5 Mas da é isso sobre tarde. o doutor Vítor já lá vamos. Agora vamos aqui a um destes pontos, que é precisamente este, das tais orgias homossexuais, digamos assim. Portanto, era só entre a criançada, digamos assim. Não havia cá mais nada. Portanto, disseram-me, mas eu antes de saber mais nada, eu comuniquei ao doutor Vítor disseram-lhe o que os miúdos me tinham contado. E ele disse-me a mim que naquelas casas havia essa tendência. Que naquelas casas havia essa tendência. O mundo gay não tem limites, de facto. Bom, a senhora também deu conta disso ao senhor vereador, que era mesário da Santa Casa. Era e é. Obviamente. Portanto, e qual foi a resposta que obteve? Perante a resposta do doutor Vítor, eu fui ter com a sua vereadora. Sim. E a resposta? E pus-lhe a proposta. Pus a causa em si. E ele disse-me que se eu pensava que fui eu que descobri. E ele disse-me, Dona Aida, pensa que foi você que descobriu? Portanto, o senhor vereador, porque na altura não seria vereador, portanto estávamos, digamos, a senhora vai ter com ele enquanto mesário. Está bem, mas a senhora vai ter com ele enquanto mesário da Santa Casa. Portanto, e ele pergunta-lhe que se a senhora pensava... Sim. Se tinha sido a senhora a descobrir. Sim, sim. Pois nós também fomos ter, com a nossa jornalista Hegel Betancourt, foi também falar com o senhor Albertino do Fundo, precisamente para saber se tinha conhecimento destes casos, destas orgias homossexuais, onde, segundo o testemunho da dona Aida, peço desculpa, mas é assim, todo mundo comia todo mundo. Vamos ouvir então as declarações. Acusava de os miúdos terem relações sexuais uns com os outros, nada disso foi verificado. Acusava também os funcionários de assistirem e manterem entre eles relações sexuais. Sim, entre eles os funcionários. Ela acusou várias pessoas de que e tudo indiciava isto, indiciava aquilo, mas nada se provou nem entre os funcionários, porque não acusava os funcionários de andarem em relações homossexuais uns com os outros, naturalmente. Albertino do Fundo, o senhor vereador da Câmara Municipal de Vila Real e também mesário da Santa Casa da Misericórdia de Vila Real. Foi aqui colocada também a questão de se também não haveria, digamos, essas práticas. Parece que era hábito naquelas casas, segundo a senhora disse. Portanto, quer dizer, aquilo era os alunos e eram os professores, era uma festa. Quer dizer, eles não eram professores, eles tinham... Os funcionários, peço desculpa. Eles que tinham, atenção, enganei-me, não é professores, é funcionários. Na folha de trabalho do recibo do mês, constava no cima da folha, perfeitos. Pronto, perfeitos, digamos, eles também mantinham relações mais que perfeitas entre eles, ou isto é só uma conjugação adverbial? Portanto, o senhor mesário disse ali, bem esclarecidamente, que não há homossexualidade. Pois não, porque eles andavam com colegas mulheres, não eram com colegas homens. Ah, era... Sim. Toda a gente sabe disso, bom, inclusive comunicaram-me que já tinha havido reuniões sobre esses jatos antes de eu entrar para lá. Por isso...
Bom, aqui resta, para já, nesta primeira fase, obviamente, face a estas acusações, face ao depoimento que nós aqui já obtivemos, obviamente é uma questão para quem de direito investigar agora. A senhora não tem medo, obviamente, Nada, se tivesse medo não vinha aqui. comprava um cão, não é? Ok. Não tem nenhum. E não saía de casa. Pronto, não tem nenhum, ótimo. Então é assim, investigue-se, faça-se o que tiver que se fazer para tirar tudo isto a limpo. Para já eu pergunto, por acaso nenhum dos senhores, das senhoras, não tem nenhuma dúvida sobre o assunto? Tem uma dúvida, faz favor. Afirma não ter Eu não algum medo estou a ouvir. do que é que ela não denunciou logo este caso na devida altura. Eu denunciei A quem? na Polícia de Segurança Pública e no Ministério Público de Vila Real. Minha senhora, Estão aqui com todo o provas. respeito que eu tenho, tanto pela senhora Sim, sim. como pelo caso, Ok. o que eu peço, por favor, é que não nos vamos aproveitar de outros casos que andam aí na berra para agora explotarem outros casos. Mas são Se a casos senhora sabia diferentes, isso, ao assim, que porque é que na parece. altura não se explotou? Eu não sei o seu nome, Eugénio Santos. Eugénio Santos. E o bombástico tem aqui papéis na mão Eu parece-me que o bombástico veio despoltar situações que estavam muito veio só guardadas. porquê? Porque faltava o bombástico em Portugal. Então uma salva de palmas para o bombástico. Muito bem, agora permite-me então agora mais uma questão, avançando para um outro caso. A senhora, entretanto, no meio de tudo isto, a sua dona Aida Simões, no meio de tudo isto, acaba por sair do lar juvenil e é colocada num lar para a terceira idade. A dona Aida Simões acha que foi colocada num lar de terceira idade só para ficar caladinha. Foi a intenção do senhor vereador e, neste caso, do senhor mesário, foi essa, era essa. Porque ele disse-me, ele numa sexta à noite, era 11 da noite, ele dirigiu-se ao lar juvenil, porque a polícia foi obrigada a ir lá, em minha segurança, porque um colega meu de nome categoria prefeito, que é maneta, chamado Fernando, juntava os internados maiores para me baterem. E eu era obrigada a chamar a polícia de segurança pública. E numa sexta à noite, foi lá o senhor Carmo, que era o chefe do lar juvenil na data que isto ocorreu, e o senhor vereador, mesário, e virou-se para mim e disse-me assim: Dona Aida, derivado à polícia ter de vir aqui muitas vezes, os meninos andam nervosos, é melhor você ser transferida. Nós já vamos falar, nós já vamos voltar aqui digamos, ao lar da juventude, vamos passar então para o lar da terceira idade, porque obviamente nós também inquirimos o senhor Albertino do Fundo para confirmar se de facto foi transferida ou não para ficar calado ou se houve algum outro motivo. Vamos então escutar a declaração de Albertino do Fundo. E, em consequência dos variedíssimos problemas e acusações que fez permanentemente a todos os funcionários e funcionárias daquela instituição, para além dos castigos físicos que perpetrava nos miúdos, que os castigava com paus, e isso é facilmente testemunhado por outros miúdos do lar juvenil e pelos próprios funcionários, criou um ambiente de tal ordem que não foi possível mantê-la nessa valência. Agora aqui virou-se o feitiço contra o feiticeiro. Agora é a senhora que é acusada. A senhora dava com paus nos meninos? Não. Bom, e nada de segundas intenções, não é? Neste caso já tem tantas situações bizarras. Não dava com paus. Essa minha colega, que honra o lugar que ocupa, só que não quer falar porque tem medo do marido e dos filhos e de perder o emprego, essa colega sabe perfeitamente que não é verdade. O Dr. Vítor também sabe, o psicólogo sabe que não é verdade, sabe que os paus... Sabe que nós recebemos aqui, peço desculpa pela interrupção, nós recebemos um fax enviado pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Real, assinado pelo psicólogo coordenador do lar juvenil, Vítor José Dias Martins, portanto, Sim, sim. Entre algumas coisas, eu tomei a liberdade de as isolar, dizia que a senhora
era extremamente violenta com as crianças, embora seja agora menos, depois de ter sido chamada a atenção por si, quanto ao bater com violência nos pequenos, mas ainda não deixou totalmente de ser violento. Portanto, o Sr. Vítor Martins, portanto, o psicólogo, dizia que a senhora, portanto, de vez em quando, chegava a romper o pé à criançada. Eu tenho tempo de dizer o que se passou. Sim, com certeza. Pronto, é assim, como tem fotografias que vão mostrar, com data e tudo, que consta da máquina, eu na altura que estava no Lar Juvenil ainda não tinha essa máquina. Porque eu cheguei a juntar paus e ferros no meu quarto, porque os miúdos traziam da rua de lá do titular, que aquilo é uma quinta, e batiam uns nos outros. E eu tirava-lhes e juntava-os no meu quarto. Entende? Claro. Nunca bati em nenhum. Mas sabe que nós... Com nenhum pau, atenção. Claro. Porque o Dr. Vítor foi o primeiro a dizer-me que se me faltassem ao respeito, para eu lhe dar umas cascadas, porque ele também dava. Mas cascadas entenda-se assim... Sim. Porque com pau eu nunca bati. E eu pergunto... Mas estava a dizer agora, desculpe interrompê-la uma vez mais, Dona Aida, nós durante a semana, obviamente, vamos ter a nossa colega, a jornalista, a Hegel, vai ter a oportunidade também de estar consigo em Vila Real, porque o Bombástico vai também visitar precisamente este lar e vamos então também procurar saber no próximo Bombástico, se Deus quiser, vamos ter aqui até jovens a falar sobre tudo aquilo que se passa. Vamos ficar a saber se a senhora lhes batia com o pau ou não, vamos ficar a saber. Eu posso acabar o meu raciocínio, Carlos. E foi o próprio vereador, o Sr. Albertino do Fundo, que nos convidou para lá irmos. Vamos passar agora... Pronto, eu posso acabar um bocadinho? Pode. Então, enquanto acaba, eu sento-me ao pé de si. Ok, porque é assim, se o Dr. Vítor mandou esse fax assinado, eu pergunto-lhe aqui... A mim ou ao Dr. Vítor? A ele. Então pergunta-lhe ao Dr. Vítor naquela câmara. Eu pergunto ao Dr. Vítor e convido para ele vir aqui pessoalmente, dizer-me isso na cara e pergunto-lhe porque é que quando o Sr. Provedor foi comigo ao Lar Juvenil a primeira vez apresentar-me, o Sr. Provedor ia para me apresentar, o Dr. Vítor, este é a Dona Aida, este é o Dr. Vítor, e ele estendeu-me a mão e disse, Dona Aida está boa? E o Sr. Provedor disse assim, vejo que já se conhecem, porque ele já me conhecia da Segurança Social, que ele era lá psicólogo, já há um tempo atrás. E então eu digo... E tanto quanto eu julgo saber, o Dr. Vítor Martins ainda está no Lar Juvenil ou já não está? Eu já termino, Carlos, se me deixar terminar. Portanto... Senão eu não me bato com o pau a mim. Eu não tenho aqui nenhum. Portanto, se... O Sr. Provedor ia para me apresentar e o Dr. Vítor disse que Dona Aida está bem e ele disse, vejo que já se conhecem. E comecei a trabalhar dia 3 de Abril, só assinei contrato lá para o dia 15 de Abril, mais dia menos dia. E o Sr. Provedor preferiu pôr... Já passamos um bocadinho à frente, mas já voltamos a buscar esta situação. Portanto, eu cheguei a uma altura, quando o senhor vereador disse que não punha o filho no meu quarto, derivado a ir-me visitar, eu procurei o senhor Provedor, ele está aí, se quiser vir aqui, pode vir e eu agradecia. O senhor Provedor, eu contei-lhe a situação e ele autorizou a pôr o meu filho no meu pavilhão com uma casa de banho privada e eu igualmente. Portanto, se ele aceitou isso, porque senão eu não assinava contrato, eu pergunto... Se o provedor aceitou isto, é porque tinha boas recomendações de mim. Porque o senhor provedor não me ia lá ver. Agora eu pergunto, se eu batia nos miúdos, porquê é que me deixaram assinar contrato? Carlos, ainda não terminei. Não, mas ainda não acabamos. Vamos ter tempo. Olha, vamos ter tempo para ir. Eu só quero dizer mais gesto. Não vai bater, não? Não, eu só quero dizer mais gesto. Então diga lá, vá lá. Portanto, se eu batia nos miúdos, porque é que ele não comunicou isso à Santa Casa e eu ia embora? Mas é isso que nós vamos procurar descobrir, pois, para a gente descansar. E mais outra, e se eu espancava os miúdos, não estou. Não diga isso, nem ele pensa que é verdade e que estou a mentir. E, olha, é assim, perante esta situação, a Santa Casa via que eu não servia, mandava-me embora sem assinar contrato. E os prefeitos que estavam lá permanentemente, visto que eu espancava os miúdos, a obrigação deles era socorrê-los ao hospital e hoje tinham papéis nas mãos para provar contra mim. Eles nunca levaram os miúdos ao hospital. Vamos falar dos mais velhinhos.
Ok. Pode-me largar a mão, senão daqui não posso meter dos papéis. Tem força, Dona Aida tem força. Dona Aida, a senhora vai para um lar de terceira idade. E mais uma vez, lá vem as caixas. A senhora é terrível, a senhora ainda é pior que eu. A senhora ainda é pior. Qualquer dia toda a gente a odeia, minha senhora. Não faz mal. No lar da Ó, terceira Carlos, idade. os nossos amigos nunca deixam de ser amigos. Obviamente. E os Os que outros a não gente nem os gostam de nós, conhece, não a é? gente passa bem Obviamente. sem eles. Mas, Dona Aida, a senhora volta a fazer críticas, a dizer que no lar da terceira idade, e todos vocês, alguns de vocês são bem mais velhos do que eu, outros obviamente estão a caminho, mas infelizmente nós quando chegamos a uma certa altura, alguns de nós vamos parar a um asilo, não é? E se me é permitido só um parênteses, só para, já que falamos em asilo, aqui vou confessar agora um grave erro meu, só para verem que eu não sou de ferro. Confesso perante o mundo um grave pecado, assim já ninguém vai descobrir de outra forma. Tenho a minha avó num asilo desde dezembro e ainda